Buen día. Quiero primero pedir disculpas porque no hablo portugués, lo siento mucho. Voy a tratar de hablar despacio para ver si me puedo hacer entender. Quiero empezar dando las gracias a la Facultad y a la Universidad de Lisboa, no solo por permitirme presentarles a ustedes un trabajo que estamos haciendo conjuntamente la Universidad de Lisboa y la Universidad Complutense, sino sobre todo porque siempre que he venido aquí me han acogido con los brazos abiertos y me siento un lisboeta más. El trabajo que venimos a presentar lo vamos a hacer de forma conjunta, puesto que es un trabajo que ha estado desde el inicio en cooperación de las dos universidades. Yo voy a dar una panorámica general de la investigación. Alexandra, a continuación, va a hacer una cuestión más específica del trabajo que tenemos realizado hasta ahora aquí en Portugal y nos vamos a repartir así las dos intervenciones. Primero explicaré cómo surge el trabajo y por qué iniciamos este grupo de investigación entre los dos países, los objetivos generales, especificando cuáles hemos conseguido ya cumplir y especialmente lo que nos queda por hacer. Voy a dar unas pinceladas de la metodología porque es un trabajo bastante amplio, complejo, que tiene muchos elementos específicos, metodológicos. Me voy a centrar en los aspectos más generales y después voy a hablar de 4 líneas de trabajo en las que estamos ahora comprometidos, centrándome algo más en la que estamos un poquito más avanzadas, que es la prevención en sus modalidades primaria, secundaria y terciaria. Y después acabaré, como solemos hacer los profesores humildes, pidiendo financiación y socios para poder completar nuestra investigación, porque, como nos sucede a casi todos los profesores, pues estas investigaciones normalmente no tienen mucho apoyo económico y lamentablemente tenemos que ir muy despacio para poder sacarlas. Bueno, este es el equipo de investigación en un lugar que conocerán ustedes, un museo de aquí de Lisboa. En una de nuestras reuniones el equipo está formado por profesores de la Universidad de Lisboa, que están aquí presentes, y de la Universidad Complutense, que soy yo el único. Y la investigación surge a partir de, como casi todas las investigaciones sobre problemas sociales. Hace bastantes años discutíamos en mi equipo de Madrid, cuando cada mes de noviembre aparecen en España campañas de prevención de violencia de género, algo nos inquieta, nos preocupa. Y esta concretamente, que es una campaña que se hizo muy al principio de la década, en el año 2001, nos llamó mucho la atención. Como ven, hay un señor con su oreja pegada a la pared del vecino y hay una exhortación a que vigile lo que sucede en la casa de al lado. Esto, que en un principio puede ser positivo, estar pendiente de la violencia que se puede ejercer de nuestros vecinos, nos inquietó porque es una llamada a espiar de algún modo lo que sucede en la casa de al lado. Esto es una anécdota solamente, pero muchos de los carteles de los que voy a hablar ahora tienen un doble significado. Probablemente la intención puede ser muy positiva, pero en la práctica puede generar efectos no deseados. A partir de este y otros carteles decidimos montar un proyecto de investigación en torno a una idea central. ¿Sirven para algo las campañas? ¿Son eficaces? ¿Reducen la violencia de género? ¿O son una mera justificación política, cultural, que debemos hacer para sentirnos que estamos colaborando en erradicar este terrible problema? Esta es la idea general. Para concretar esta idea hemos establecido algunos objetivos que se pueden alcanzar, objetivos específicos mucho más sencillos de operativizar. El objetivo general es evaluar, analizar todas las campañas realizadas, al menos en la década de 2000 a 2010,
aunque vamos recogiendo las más recientes de una forma no sistemática, pero al menos esa década, para aportar a futuros publicistas, futuros responsables políticos, responsables de servicios sociales, algunas ideas para mejorar la eficacia, no tanto comunicativa, sino en la práctica de la reducción de la violencia. Este objetivo general lo hemos estructurado en algunos bloques, en algunos objetivos específicos, y voy a ir comentando brevemente qué tenemos hecho hasta ahora y qué nos queda por hacer. El primer objetivo, esto alegra mucho, ya lo hemos cumplido, al menos uno lo hemos cumplido, que es tener identificadas, archivadas, puestas de forma física en carteles que podemos trabajar con ellos, organizar, tachar, etcétera, todas las campañas realizadas en España y Portugal durante la década 2000 a 2010. Obviamente hay muchas campañas que probablemente se han realizado y que nosotros no tenemos aquí. Ahora, entre los dos, pero especialmente Alexandra, explicará el complejo proceso hasta que conseguimos hacer el acopio de unos 400 carteles y varias docenas de vídeos, llamando a las instituciones, visitando algunas instituciones, enviando correos electrónicos, enviando correos físicos de los antiguos, etc. Bueno, este es el primer objetivo que está cumplido. El segundo objetivo es aclarar a los investigadores y en general a la opinión pública qué pretenden las personas que hacen estas campañas, cuáles son sus propósitos, porque en muchas ocasiones, viendo solo el cartel, uno puede interpretar de muy diversos modos qué está buscando quien ha hecho ese cartel. Este es un objetivo que tenemos en proceso porque en ocasiones las campañas tienen una orientación clara desde el punto de vista del político, del psicólogo, el pedagogo, la persona que organiza la campaña. Pero en muchas otras ocasiones la campaña se la encargan a un gabinete de publicistas que hacen lo que quieren. No se les da una orientación diciéndoles nosotros queremos trabajar la prevención primaria, queremos enfocarlo sobre los varones maltratadores, queremos ensalzar la nueva ley. No, se les dice tienen que montar esta campaña y tienen este dinero. Entonces, en este proceso de aclarar qué es lo que busca el emisor final del mensaje, es un proceso que estamos en marcha. El tercer objetivo, que hemos terminado la primera fase, es describir de una forma que nos permita llegar a conclusiones todos los carteles, lo que comúnmente decimos de eje denotativo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué aparece en los carteles? Y un poquito más adelante, ¿qué es lo que aparece en los vídeos y en las cuñas de radio? Este es el objetivo central. El objetivo central es la connotación, el eje connotativo. Esto es lo que dicen los carteles, esto es lo que aparece, estas son las imágenes, estos son los textos, estos son los objetos, las fotografías, etc. ¿Qué quiere decir eso que aparece ahí? Esta parte de la connotación tiene dos elementos muy importantes. Por un lado, lo que hacemos los investigadores, que ya hemos empezado a trabajar sobre ello, y por otro lado, que nos interesa mucho más, qué es lo que entienden los destinatarios de estas campañas, es decir, las mujeres en riesgo de ser maltratadas, las mujeres maltratadas de hecho, los varones maltratadores, los vecinos de las personas que tienen esta relación de violencia de género, etcétera, etcétera. En esta parte, comentaré ahora brevemente cómo lo estamos haciendo, nos faltaría este elemento, el quinto objetivo específico que para nosotros es fundamental, que es averiguar cómo son recibidas las campañas en la población a la que es objeto la campaña. Vamos a hacer, si podemos, varios grupos de discusión, tanto en Portugal como en España, de los potenciales destinatarios de estas campañas. Intentaremos combinar distintas campañas para que no sean tan conocidas por los destinatarios, y este es un proceso que está prácticamente sin hacer. Se hizo un trabajo piloto con alumnos nuestros de la Universidad Complutense, alumnos de psicología,
pero como saben muchos de los que están aquí en la sala, pues no son muy representativos, aunque son maravillosos nuestros alumnos, pero no representan a la población española. Entonces vamos a hacer un trabajo un poquito más adelante, si nos lo permiten nuestras condiciones económicas. Bueno, brevemente la metodología. Voy a hablar básicamente de los dos últimos puntos porque Alexandra va a comentar gran parte de estos primeros. El primer bloque metodológico fue situar la población objetivo, el universo de estudio y hacer un muestreo que mi compañera a continuación va a comentar cómo se hizo en Portugal, es muy similar a lo que hicimos en España. Bueno, esta parte la voy a dejar. La parte de recogida, que también va a comentar algo Alexandra, básicamente es organizar una diversidad enorme de correos, de envíos postales, etcétera, que no es sencillo. Una vez que ya uno lo ve completo parece que es muy fácil, pero hay distintos formatos, distintas formas de concretar la campaña, etcétera. Bueno, la organización es una cuestión más técnica y vamos ahora a lo que quiero comentar, lo que es la preparación. Para trabajar los carteles tenemos que tener una base lo suficientemente elaborada para luego después hacer contraste de hipótesis y por tanto tenemos que organizar toda la información de una forma que nos permita después hacer análisis cuantitativos y cualitativos. Nosotros hemos trabajado distintas bases de datos con información específica, objetiva de los carteles. Eso nos permite luego lanzar nuestro trabajo connotativo. Por ejemplo, en este cartel que ven ustedes aquí hay en realidad tres destinatarios. Hay una mujer, supuestamente una persona que ha sido maltratada pero que ha superado el maltrato, hay un supuesto maltratador y hay un grupo de apoyo de la mujer maltratada. A cada uno se le lanza un mensaje diferente. A la mujer se le dice que ha salido de su problema porque confió en la ley, no se la tomó por sus manos, sino que confió en la ley. Al maltratador se le indica que ha recibido su castigo porque la ley le ha castigado y al entorno se le dice que ha actuado correctamente. Entonces, este cartel que termina con un lema, gana la ley, y una mención del Día Internacional contra la Violencia de Género, nosotros lo tenemos que trabajar parece que se ha quedado. Bueno, voy avanzando mientras. Sí, basta. Obrigado. Este cartel nosotros, para la parte esta puramente de organización de la información, lo organizamos en nuestra base de datos. Por un lado, los personajes que aparecen, como ven aquí, el niño, la señora, el varón con gafas, y una serie de datos específicos sobre estos personajes, la edad aproximada, bueno, muchos datos específicos que luego después nos van a permitir combinar distintos elementos para confirmar hipótesis que hablaré un poquito más adelante. Y en la parte puramente de organización del texto, pues diferenciamos lo que son las fotografías, lo que son los párrafos, la parte de texto, y lo que son objetos u otros elementos. Y a partir de aquí pues tenemos una gran variedad de datos que nosotros extraemos en función de cómo vamos a verificar hipótesis que nos pueden surgir. Por ejemplo, hay una mayor preocupación en un país o en otro por los maltratadores, se incide más en una época de la historia en unas cosas o en otras. En parte Alexandra va a comentar algunos de estos resultados. Pero estoy poniendo difícil, ¿verdad? Bueno, veo que... Bueno, la parte de audio y de vídeo la tenemos solamente acopio, recogida, pero todavía no hemos trabajado nada. Luego el análisis denotativo, además de estos datos objetivos del cartel, lo trabajamos dentro del análisis de contenido y hablamos sobre, utilizando la metáfora teatral,
el texto, lo que se dice, es decir, el libreto de la obra clásica del teatro, el reparto, qué personas aparecen en nuestro cartel, la relación entre el texto y la imagen, que a veces la imagen acompaña al texto, pero en otras es paradójica para provocar un efecto en el espectador. Después, en el audio y en el vídeo también tenemos unas especificaciones que no voy a hablar aquí. Bueno, voy a explicar brevemente la parte cualitativa de nuestro trabajo, todo lo que estamos haciendo en la parte connotativa, hasta que tengamos el trabajo de un grupo de discusión con receptores. Lo que estamos trabajando ahora son los profesores analizando los carteles. Y lo voy a hacer con una de las campañas más importantes que estoy seguro que conocen ustedes aquí en Portugal, porque tuvo un eco grandísimo en todo el mundo, por lo menos en el mundo ibérico y en América Latina, que fue la tarjeta roja al maltratador. Fue una campaña muy exitosa, y voy a explicar cómo trabajamos nosotros la parte connotativa. Bien, esta sería la campaña. Son textos idénticos con imágenes de personas muy conocidas en España, cantantes, directores de cine, personajes del mundo artístico, etc. Esta es una modalidad que también se comparte en Portugal, que es que aparecen modelos de referencia para indicar a la sociedad que estas personas, que son supuestamente admiradas, están en la línea de lo que dice el emisor del mensaje. Bien, pues este mensaje que aparece en el texto tiene un propósito comunicativo específico. Lo que dice el mensaje es que tenemos que excluir de la vida social a los maltratadores. Se dice así explícitamente, pero lo hace utilizando un símil futbolístico, que es la tarjeta roja. Entonces, lo que hacemos nosotros en un proceso de análisis de contenido compartido es, primero, identificar el mensaje central, la idea básica del cartel, combinando todos los elementos del cartel, las imágenes y los textos. En este caso, el propósito, el tema central es que necesitamos excluir de la vida social al maltratador, no el concepto de maltrato, que era una cosa que se hacía al comienzo de la década, que el maltrato nos duele a todos, hay que intentar superar el maltrato. Aquí en este caso es mucho más directo. Hay que excluir de la vida social al maltratador. Pero, aquí es la parte, digamos, de nuestro trabajo connotativo, se hace de una forma específica, con un símil futbolístico. Se dice, expulsemos al maltratador de la vida social, y se saca el símil de la tarjeta roja. ¿Qué sucede con este símil? Bueno, primero, sustituye, es una metonimia muy especializada, que sustituye la idea de expulsar con la idea de anunciar la expulsión. Son dos elementos que aparentemente son iguales, pero que son en la práctica distintos. Una cosa es que tú anuncies que se tiene que ir, y otra cosa es que la persona se vaya, porque en el fútbol efectivamente se hace, pero en la vida social no basta con decir lo has hecho mal, entonces estás penalizado. Si el receptor del mensaje, en este caso el maltratador, no asume la regla y no asume el árbitro que le dice que es él el que tiene que salir. Bien, esta idea de metonimia es muy importante, porque cuando hemos hecho un trabajo piloto con estudiantes, efectivamente hay una percepción distinta entre las mujeres y los varones. Hay una percepción distinta de las personas aficionadas al fútbol y de las personas que no conocen el fútbol. Por otro lado, la imagen, la metáfora de la tarjeta implica también una interpretación. Los que conocen las reglas del fútbol, que supongo que todos ustedes las conocerán, aunque es un auditorio fundamentalmente femenino y no sé si de aficionados al fútbol, a mí no me gusta mucho, pero saben que la tarjeta roja generalmente en la afición genera bastante descontento. Por tanto, la idea de que haya alguien que saque la tarjeta roja es interpretable. Este es un elemento que nosotros juzgamos como básico a la hora de ver quién tiene la autoridad para echar a la persona del campo, quién tiene la autoridad para que el maltratador salga de la vida social.
Ahí, como ven, son personajes famosos y son individuos que en la práctica no son jueces, no son personas que puedan imponer esa salida, sino son referentes sociales. Por otro lado, la acción normativa siempre es interpretable en el fútbol, lo saben ustedes, mientras que en la exclusión de la vida social por maltrato no debería ser interpretable. Bueno, no voy a avanzar más porque quiero concretar las líneas de investigación que estamos ahora trabajando específicamente. Todo lo que he dicho hasta ahora es avanzar en el cuerpo metodológico para poder verificar hipótesis, que es lo que nos interesa a los investigadores. En este sentido hay 4 líneas en las que estamos trabajando en este momento. La primera es el elemento central de las campañas orientado a las víctimas, reales o potenciales. ¿Qué es lo que se prima en las campañas recientes de violencia de género? La idea del riesgo, es decir, si sucede esto, te puede pasar esto otro. La idea de la protección, aquí estamos nosotros para ayudarte, para protegerte, aquí está la ley, aquí están las casas de acogida, o la idea tan conocida en estos ambientes universitarios de empowerment, de empoderamiento. Vamos a hacer que las mujeres se empoderen, tomen las riendas de su vida y no permitan que exista este maltrato. Esta es la primera línea de trabajo, en las cuales tenemos muchas campañas que inciden en los 3 elementos. Por ejemplo, las más recientes inciden, he puesto una en gallego, que es más cercano al portugués, en la línea de que personas, mujeres, que han superado y se han empoderado, han tomado las riendas de su vida y han superado la situación del maltrato. Esta fue una campaña del Ministerio donde se indicaba: ya no tengo miedo, he superado el temor y ya hago mi vida. La segunda línea de trabajo, que es muy cercana al grupo español, puesto que las 2 compañeras digamos iniciales del proyecto, Icíar Fernández y Elena Illón, han hecho su tesis sobre legitimación de la violencia en niños. Esta es una parte que nosotros la cuidamos especialmente. Queremos saber algo que nos resulta inquietante: la utilización de niños, la utilización de menores en las campañas favorece la prevención de la violencia, ayuda a las mujeres a salir de este problema, o más bien las culpabiliza, las victimiza, porque algunos carteles son especialmente agresivos. Por ejemplo, este, como ven, un niño pegado a su madre, que es uno de los primeros de la década, del año 2000. La violencia nos duele a todos, y aparece el niño pegado a su madre. O este otro, que es mucho más inquietante. Le está diciendo el hijo a la madre: mamá, hazlo por nosotros, actúa. El cartel le pone a la mujer que está sufriendo maltrato ante la presión de sus propios hijos, obviamente con un objetivo loable, positivo, para que salga del maltrato, pero esto supone realmente un empujón para salir del maltrato o supone una victimización. Esto estamos trabajando ahora, comparando los distintos carteles, y todavía no tenemos resultados, pero ya hemos hecho un avance, y probablemente ahora en octubre presentemos en el Congreso de Psicología Social Español, tal vez podamos presentarlo. La tercera línea es una cuestión que me interesaba a mí, que me gusta mucho, todo el mundo de la retórica, y que he trabajado bastante sobre la elaboración sintáctica de los mensajes. Me interesa especialmente todo lo que tiene que ver con la relación entre el mensaje explícito e implícito. Por ejemplo, estamos trabajando comparando la ambigüedad que pueden tener los mensajes y el emisor. Y una cosa curiosa que estamos haciendo y que vamos a tener resultados simpáticos, es que el Día Internacional contra la Violencia de Género, que es un día que instauraron las Naciones Unidas y que tiene un nombre específico en portugués, en inglés, en español, en cada cartel ponen un nombre distinto. Lo adaptan a sus criterios ideológicos. En unos son
día contra la violencia hacia las mujeres, en otros días contra la violencia de género, en otro es para prevenir la violencia doméstica, y cada institución le pone un título al 25 de noviembre. Y por último, en lo que me quiero detener un poquito más, es en el análisis de cómo orientan los publicistas o los creadores de campañas la lógica preventiva. Es decir, como saben, como la mayor parte de ustedes están en el mundo de la educación, de la salud, de la psicología, saben que esta metáfora de la prevención primaria, secundaria y terciaria viene del mundo de la medicina y se ha adaptado con mucha fuerza en el mundo educativo, de los servicios sociales, en la psicología. Ya saben, la prevención primaria está orientada a que no aparezca el problema. Los médicos dicen a que no aparezca la enfermedad. Entonces, si se trabaja el agua, la contaminación, etcétera, pues no aparecen determinados problemas. En el ámbito de la prevención de la violencia de género sería facilitar unas condiciones sociales que impidieran que se maltratara a las mujeres. La prevención secundaria, siguiendo el símil con la medicina, estaría orientada a que cuando está apareciendo el problema, atajarlo, cortarlo, para que no se cronifique, para que no se haga grave. Y por último, la prevención terciaria sería cuando ya está el problema de verdad, cómo abordarlo y cómo salir de él, qué medidas tomar un poco más avanzadas, más fuertes. Pues bien, en el campo nuestro, la prevención primaria la abordarían aquellos carteles, aquellas campañas que se centraran en las condiciones que facilitan la violencia de género. Para los epidemiólogos, para los médicos eso es sencillo, porque analizan causas, efectos y lo analizan desde el punto de vista fundamentalmente bioquímico. Pero para los psicólogos sociales, para los educadores, ¿cuáles son las causas del maltrato? ¿Podemos objetivarlas? ¿Podemos atajar concretamente algunas de ellas, enfocando nuestros mensajes a eso concretamente? Es complejo. Pero hay algunas campañas que están orientadas a eso y generalmente se centran en tres grandes conceptos. El primero es el de la igualdad. La igualdad estaría asociada a la no agresión. El segundo es el buen trato, el trato correcto, el trato afectivo, el trato respetuoso. Y el tercero, que aparece ya más recientemente y muy asociado a las asociaciones feministas, es la amenaza. Es, cuidado, que si me maltratas vas a tener un problema. Nunca me has maltratado, pero estate vigilante porque puedes tener un problema. Generalmente esto es orientado a la población, a todo el mundo, pero en los últimos años se orienta sobre todo a adolescentes, a chicos jóvenes que todavía no han entrado en la locura del maltrato. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, estos lo he puesto en gallego: niño o niña, no, persona, estas ideas generales de la igualdad, o esta otra, un mundo en igualdad es un mundo sin violencia. Estos otros de Extremadura, que también la tienen ustedes muy cerca, que con personajes españoles famosos indican que ninguna mujer va a ser inferior a mí, dicen los varones, y las mujeres dicen ningún varón va a ser más que yo. Es un mensaje clarísimo de que en la relación de pareja no hay un alto y bajo, uno que esté por encima y uno por debajo. La segunda idea, el buen trato, que aparentemente debería estar mucho más extendido en las campañas, es muy anecdótico. La idea de fomentar el buen trato, fomentar el vínculo. Prácticamente no aparece el concepto amor, el concepto afecto en las campañas, pero sí tenemos algunos ejemplos. Buenos tratos genéricos, o este, por ejemplo, respétame, el respeto como vínculo del buen trato, pero ojo a cómo se dice: respétame y una señal de stop. Se están lanzando un doble mensaje: respétame pero quieto, siempre desde el buen trato. Y luego, en el último concepto que decía de un paso más allá, es decir, te advierto que no me debes maltratar. Si no te has dado cuenta, te lo advierto. ¿Veis? En castellano es clarísimo: no se te ocurra ponerme la mano encima jamás. Es una cuestión que yo no sé si me pueden ayudar a lo mejor a decirlo en portugués, que seguro, ¿cómo podría ser?
paso por la cabeza por tocarlo, nunca me pasa por la cabeza tocarlo. Bien, perdón por la... Bien, este es un concepto interesante para nosotros porque es un paso más, es prevenir de que el posible maltratador debe tener claro que eso no va a suceder jamás. Después, en la prevención secundaria, que es la mayor parte de carteles, generalmente se centra en tres grandes líneas. Una línea es avisar a las mujeres de las señales del maltrato. Otra línea es explicar a las mujeres que no es solo maltrato o los golpes, sino que hay muchas formas de maltrato y por tanto que se hagan conscientes de que el golpe probablemente es una cosa más. Y por último, desvincular, que esto lo trabajan mucho los educadores, amor y violencia. Aparentemente para todos nosotros son dos términos contradictorios, pero todos ustedes saben, especialmente los que trabajan en el ámbito de la psicología clínica, que hay un vínculo muy potente entre la idea de una forma de entender el amor, que a mi juicio no es la correcta, que es vincularlo a la posesión y por tanto vincularlo también al castigo cuando no se hace lo que el poseedor desea. Veamos algunos ejemplos. Aquí un joven le dice a una chica cuestiones que no debe hacer y el cartel nos indica, ojo, que esto es el comienzo del maltrato. Este es de la Juventudes Socialistas. Este, por ejemplo, mucho más directo y claro, y como ven, orientado a personas mayores, le explica, puede que toda la vida su marido le haya insultado, menospreciado, ignorado, infravalorado, obligado a tener relaciones sexuales, puede que lo haya hecho toda la vida, pero que sepa que eso es maltrato, eso no es normal, eso no es lo que se debe hacer. O este otro, de un joven publicista que dice, nadie sabe qué es el amor, pero todos sabemos lo que no es amor. Lo que no es amor es el maltrato. Y este que tuvo mucho éxito, porque yo no sé si en portugués se entiende el doble sentido, en castellano, hostia, es un término maravilloso cuando se dice, es un término, digamos, vulgar, pero se dice, bueno, este congreso es la hostia. Eso quiere decir que es un congreso maravilloso. Al mismo tiempo, el concepto hostia en castellano es bofetada. Entonces es una combinación de un mismo elemento y dice, el amor no es la hostia. Es decir, no es golpear a las personas, eso no es amor. Y luego, la prevención terciaria, que es lo que en los últimos años está apareciendo más en las campañas, es permitir a la mujer salir de su situación ya enquistada. Aquí los carteles van en 4 líneas. Por un lado, exhortar al abandono, abiertamente. Esto es algo que al principio de la década de 2000 no se decía, y no digamos en los años 90 o más para atrás, que a la mujer el mensaje general es aguanta, intenta superarlo, resuelve el problema con tu marido. Hay varias campañas en España que exhortan directamente, abandónale, déjale, libérate de este problema. En los últimos años aparecen bastantes. Por otro lado, algo muy vinculado a la ley española de prevención contra la violencia de género, que es que denuncie. Si pasa esto, denuncia. Muchos carteles lo hacen. Después, casi todos los carteles indican los recursos, por ejemplo, de atención telefónica o recursos de casas de acogida. Y por último, modelos de mujeres rehabilitadas, modelos de mujeres que han salido de su situación. Generalmente están destinados a las mujeres maltratadas y a los varones maltratadores, que, aunque son pocos carteles, son muy significativos. Este, por ejemplo, que es relativamente reciente, controlaba todo lo que hacía, lo que ella hacía, y le dejé. Por tanto, se le dice, ojo, si te controla, déjale. Esta mujer ha superado su problema. De estos, en los últimos años, se ven bastantes carteles. 016, que es el número de teléfono, esto aparece constantemente en todos los carteles, es un teléfono gratuito. Y más o menos la distribución aproximada de los carteles en España es esta. De prevención primaria sería en torno a la 28%, 25%, una cuarta parte aproximadamente. La mayor parte son de prevención secundaria y algunos, menos del 20%, de prevención terciaria. Para concluir esta última parte y ya mi presentación, vemos que estas campañas
que estamos analizando respecto a la prevención se acomodan al momento histórico y hay algunas que están vinculadas a hechos concretos como la aparición de leyes, la creación de servicios. Están, lógicamente, como todos los mensajes, culturalmente cargadas de contenido, es decir, ¿qué es lo que previene la violencia? La igualdad. Ese es el término prácticamente homogéneo. No se habla de otros elementos que pueden prevenir. Lo políticamente correcto, lo que en nuestro tiempo actual se puede decir, y es lo que más o menos es el sentido común, es la igualdad. Por otro lado, hay muchas campañas que están asociadas a lo que se puede ofrecer. Por ejemplo, un ayuntamiento, una comunidad autónoma o un gobierno lanzan un servicio y ese año la campaña está orientada a ese servicio. Y por último, muy poca incidencia sobre los maltratadores, que debería ser un elemento central para prevenir. Termino con ruegos, no preguntas, que las van a hacer ustedes, con ruegos. Si hay en la sala alguien que tenga mucho dinero y no sepa dónde utilizarlo, nosotros estamos encantados de recibir aportaciones. Queremos, como ven, es un trabajo bastante amplio que requiere bastante actividad. Entonces vamos avanzando con mucha voluntad, con digamos, una buena relación entre las dos universidades, pero vamos un poquito lentos porque necesitamos ayuda. Quería anunciarles, y es la primera vez que se dice públicamente, que Colombia se ha incorporado al proyecto ya formalmente. Hay dos universidades de Manizales y Medellín, yo voy ahora dentro de 2 semanas allí, que van a hacer con la misma metodología que hemos hecho en nuestras universidades el trabajo, y muy probablemente Italia también se incorpore porque hay una compañera que está en negociaciones con la Universidad de Palermo. Y el propósito nuestro es que algunos colegas brasileños, seguro que un país tan próspero que ha tenido una dificultad ahora, en fin, pero vamos, que lo vamos a superar, lo del 7-1, no hay problema. Nosotros también hemos tenido un 5-0 muy duro. Sé que los colegas de Brasil se incorporarán tarde o temprano a este proyecto. Muchísimas gracias. Agradeço agora a apresentação do professor. Passo rapidamente às minhas colegas para não perdermos tempo aqui com apresentações, para deixarmos algum tempo para o debate e recuperarmos. Vai ser a professora Alexandra que irá falar agora da continuação do projeto e que a Alexandra Marques Pinto, e que de certa maneira já foi aqui bastante apresentada e tem aqui agora uma missão importante, que é falar da parte da metodologia do projeto, e portanto deixou-nos aqui alguns questionamentos que esperemos agora.
dia a todos. Quero começar por agradecer o convite para estarmos presentes neste congresso e cumprimentar o professor Florentino Moreno. Também agradeço imenso o convite para fazermos parte da Indicamos do projeto. Tem sido um imenso prazer trabalhar com os nossos colegas espanhóis e agradecer também à professora Marisa Alvarez, que tem sido a grande incentivadora no trabalho realizado em Portugal. Hoje vou apresentar aquilo que temos preparado sobre a recolha que fizemos e a análise que fizemos de cartazes de campanhas portuguesas, justamente no âmbito do projeto que o Florentino acabou de vos falar, e que são campanhas justamente levadas a cabo em Portugal entre 2000 e 2010. Sentimos necessidade de fazer um enquadramento inicial breve no sentido de clarificar algumas das nossas opções conceituais e também de partilhar convosco alguns dos dados relativos à realidade portuguesa e, de facto, a nossa definição de violência de género é uma definição bastante específica, uma vez que consideramos as agressões perpetradas pelos homens sobre as mulheres no âmbito de uma relação conjugal. Peço desculpa. Uma vez que consideramos, como vos dizia, as agressões perpetradas pelos homens sobre as mulheres no âmbito de uma relação conjugal, sentimental, peço desculpa, mas deixámos de fora outras manifestações de agressão que também poderiam ser consideradas de violência de género, cometidas, por exemplo, pelos pais sobre os filhos, ou os homens, ou as mulheres sobre os homens, por exemplo. Desta forma, a definição de violência de género que nós consideramos, de alguma forma, configura um caso particular da violência doméstica, entendida como atos, condutas ou omissões que sirvam para infligir reiteradamente e com intensidade sofrimentos físicos, mas não apenas físicos, sexuais, mentais ou económicos, a qualquer pessoa que habite no mesmo agregado doméstico privado, ou que, e aqui estamos também a ampliar a forma como pensamos estas questões, ou que não habitar no mesmo agregado doméstico privado, seja cônjuge ou companheiro marital, ou ex-cônjuge ou ex-companheiro marital. Portanto, dentro da conceptualização da violência doméstica, estamos a falar de um caso particular que corresponderá à violência conjugal e, em concreto, à violência conjugal dos homens sobre as mulheres, alargando-a de alguma forma, uma vez que não estamos apenas a considerar a relação que efetivamente está a ocorrer, podemos estar-nos a referir, de facto, à relação e às situações em que o marido, o companheiro de facto, o coabitante, inflige deliberadamente danos físicos e ou emocionais sobre a esposa ou companheira, mas alargando-a também às situações de namoro, uma vez que nos referimos à violência ocorrida no âmbito de uma relação sentimental e, portanto, quer o namorado, quer o ex-namorado podem ser considerados dentro desta nossa opção relativamente ao que consideramos como violência de género. A violência conjugal, como também já referimos de alguma forma, não se limita à agressão física, inclui formas diversas de violência psicológica que passam pela intimidação verbal, pela restrição da atividade normal, pela negação do acesso aos recursos, nomeadamente uma expressão de violência económica, se quisermos, a coerção do abuso sexual. Em todas estas manifestações, o que estamos a considerar é que há a intenção de dominar o outro, fazê-lo sentir subordinado, incompetente, sem valor, com medo, e isto é, digamos assim, a mensagem subjacente a todas estas situações. Procurando contextualizar os dados que vos vamos apresentar daqui a pouco no âmbito daquilo que se conhece sobre o fenómeno da violência conjugal em Portugal e recorrendo primeiro aos dados portugueses relativos à década a que nós também nos vamos referir, portanto 2000 a 2010, apresentamos alguns dados disponibilizados pela APAV, que é efetivamente uma associação de prevenção da violência que trabalha muito este tema
e o que nós podemos verificar é que efetivamente há alguma estabilidade nos dados que são apresentados e que, de uma maneira geral, oscilam entre os 4.000 casos e os cerca de 6.000 casos ao longo dos 11 anos indicados no gráfico. Atualizando um pouco a informação, os dados portugueses relativos a 2011, portanto já posteriores à década sobre a qual incidimos, e neste caso disponibilizados no relatório das forças policiais sobre a violência doméstica, podemos ter uma ideia mais específica já sobre a expressão da violência conjugal, concretamente perpetrada pelos homens sobre as mulheres. E como podemos ver, foram registados 28.980 casos de violência doméstica, sendo que destes 83% correspondiam à violência conjugal, 63% relações conjugais presentes, mas como também referimos na clarificação que fizemos há pouco, 20% são relativos a relações passadas. 85% das vítimas nestas situações de violência conjugal eram mulheres e tinham uma média de idades de cerca de 40 anos. Os tipos de violência registados incluíam não só a violência física, mas a violência psicológica, a violência social, económica e sexual, embora os registros mais expressivos fossem efetivamente de violência psicológica e física. Relativamente a 2012, foram os dados mais recentes a que podemos aceder e são um bocadinho específicos, neste caso presentes no relatório das vítimas de crime 2012 da APAV, 16.970 casos de violência doméstica recebidos por esta instituição e depois dos 7.249 adultos vítimas diretas de crime que foram apoiadas pelos gabinetes da APAV, 66% diziam respeito a situações de violência conjugal, não sabemos dizer se perpetradas pelo homem sobre a mulher ou também situações inversas. Embora normalmente os relatórios o que referem é que o reporte de casos de violência das mulheres sobre os homens é muito reduzido. Outra clarificação que também sentimos necessidade de fazer refere-se ao que consideramos como campanha, nomeadamente nos pedidos que dirigimos às instituições, tivemos que clarificar o que é que nós entendíamos por campanha, uma vez que pedimos os materiais das várias campanhas que tivessem sido levadas a cabo. Então, consideramos como campanha qualquer atividade de duração determinada que incluísse algum material com o fim de prevenir a violência de género e clarificámos que não era necessário ter sido realizada a nível nacional ou distrital, portanto, ter uma grande dimensão, podiam ter sido campanhas de âmbito mais restrito, nomeadamente realizadas no contexto de uma escola ou de uma ação de natureza mais pontual a nível comunitário. Podia ter como público-alvo qualquer população, portanto, população em geral, jovens, mulheres, enfim, vários protagonistas poderiam ser considerados como público-alvo. Do ponto de vista dos objetivos, clarificar aquilo que vos vamos apresentar hoje, a informação, o material recolhido é muitíssimo, a análise é muito complexa, como o Florentino já teve a oportunidade de vos ilustrar. O que é que hoje vos trazemos? Trazemos as análises que efetuámos dos cartazes de campanhas de prevenção de violência de género realizados então em Portugal entre 2000 e 2010, procurando identificar concretamente quem foram as entidades responsáveis pelas campanhas desenvolvidas, quais foram os principais temas abordados, quais as características da população retratada nesses cartazes, os públicos-alvo e a evolução que verificamos, quer no número dos cartazes, quer nos temas abordados nesses mesmos cartazes. Do ponto de vista metodológico, eu não vou estender muito relativamente aos detalhes que o Florentino já teve a oportunidade de clarificar. Dizer-vos que o corpus documental sobre o qual incidiu a nossa análise foram 50 cartazes recebidos em Portugal e recebidos como? Nós solicitámos por carta registada e ou correio eletrónico às várias instituições e entidades o envio dos materiais e foi também dessa forma que depois eles foram recolhidos. Alguns foram enviados por e-mail, outros foram enviados por correio normal, digamos assim. Essa recolha foi feita entre janeiro de 2010 e maio de 2012, procuramos estender o máximo o período
período possível de recolha para aumentarmos o número de cartazes de campanhas recebidos e dirigimos às autarquias, outros organismos estatais, associações de pais, associações religiosas, partidos políticos, sindicatos, associações sindicais, associações de mulheres e outras ONGs. Procuramos, de facto, uma grande abrangência na recolha que fizemos. Depois de recebidos os materiais, realizámos uma análise de conteúdo das mensagens, recorrendo aos instrumentos que foram criados no âmbito do projeto Espanha-Portugal e de que o Florentino já vos falou de uma forma genérica, os quais nos permitiram identificar e também fragmentar quer os elementos textuais, quer as imagens dos cartazes, de forma a respondermos aos objetivos definidos que acabei de vos apresentar. As categorias de análise utilizadas foram 4 grandes categorias. A primeira relativa às entidades responsáveis pelas campanhas. Eu tinha aqui uma hiperligação que não vou abrir porque, como viram, estamos com alguns problemas técnicos, mas, portanto, as entidades responsáveis pelas campanhas foram consideradas a priori em 3 grandes categorias. A primeira relativa a entidades estatais e autarquias, a segunda relativa a entidades como as associações educativas, os partidos políticos, os sindicatos, e a terceira relativa às associações de mulheres e outras ONGs. Consideramos estas 4 categorias, estas 3 categorias de análise a priori e, portanto, depois procedemos a uma análise de conteúdo dedutiva, fomos identificando quais dos cartazes se encaixavam em cada uma destas 3 categorias de entidades. As restantes categorias de análise, temas abordados, características da população retratada e público-alvo, foram utilizadas de forma indutiva, ou seja, as subcategorias foram emergindo ao longo da análise que realizamos. Ora bem, passando então à partilha de alguns dos resultados que obtivemos e, desde logo, relativos ao número de cartazes. A evolução verificada entre 2000 e 2010 está apresentada neste gráfico e o que nós podemos verificar é uma subida acentuada do número de cartazes que nos chegaram às mãos a partir do ano de 2007-2008. Do ponto de vista das entidades responsáveis, que era uma das nossas interrogações, quem foram as entidades responsáveis pelas campanhas cujos cartazes analisámos e vos trazemos aqui os resultados, o que verificámos foi a existência de uma evolução que organizámos nestes 3 intervalos de anos. Entre 2000 e 2003, apenas as associações de mulheres e as ONGs surgem como responsáveis pelas campanhas que foram levadas a cabo e cujos cartazes nós analisámos, e em 2004 e 2007, neste período, que começam a surgir também como entidades responsáveis o Estado e as autarquias, de uma forma ainda um bocadinho incipiente e com maior expressividade a partir de 2008-2010, em que de alguma forma se começa a verificar uma maior participação do Estado e das autarquias nas campanhas de prevenção da violência de género. Não obtivemos nenhum cartaz das organizações políticas, religiosas e de ensino. Não chegou, de facto, nenhum material que resultasse de campanhas levadas a cabo por estas entidades. Quanto à população retratada nos cartazes, verificamos que se refere maioritariamente à mulher vítima, à mulher maltratada, também ao homem agressor. Aliás, alguns dos cartazes retratam simultaneamente a mulher vítima e o homem agressor. Há também, de uma forma expressiva, cartazes que optam por representações simbólicas, sem identificar concretamente a figura feminina ou masculina, e encontramos também, como aliás a Florentino mostrou, semelhante, vamos ver imagens, àquilo que se encontrou em Espanha também, cartazes que recorrem à figura dos famosos e ainda crianças vítimas vicariantes da violência de género entre os pais. Mostrar-vos alguns dos cartazes que analisámos. Neste caso, os 2 cartazes que vos trazemos que retratam efetivamente a mulher vítima, e partilharia convosco, porque eu penso que não se consegue ler o texto que aparece no cartaz da direita, um cartaz que é assumido em termos de representação por uma modelo portuguesa conhecida e em que se pode ler
top em crepe de seda, saia de foz em cetim, bota de cano médio em couro com revestimento interior e sola em borracha. A imagem não é muito clara, mas aqui vê-se de facto a marca da sola de uma bota no hematoma nas costas da mulher. Também retratando a mulher vítima, mas introduzindo o elemento do homem agressor, estes dois cartazes, o da esquerda, que acaba por ser surpreendente quando reparamos no braço que silencia a mulher e que naturalmente é um braço masculino. No cartaz da direita, fazendo alusão às revistas cor-de-rosa, várias notícias que retratam situações de violência de género e que se referem simultaneamente à mulher vítima e ao homem como agressor. O homem agressor aparece isoladamente em poucos cartazes dos que analisamos. Temos o exemplo do cartaz da esquerda. Normalmente aparece juntamente com a figura feminina, como acontece no cartaz da direita. Como vos dizia, também algumas opções foram no sentido da utilização de representações simbólicas e iria partilhar convosco também a frase que aparece no cartaz da direita, em que se pode ler: todos os dias milhares de mulheres são agredidas, violentadas e até mesmo mortas nas suas próprias casas e por aqueles que lhe são mais próximos. Já que não pode sentir o que elas sentem, veja o que elas viram. Cartazes que adotam representações simbólicas, neste caso trouxemos o exemplo do namoro, que aparece em algumas campanhas, portanto, efetivamente transcendendo o âmbito da violência de género no contexto da conjugalidade para o contexto do namoro, e no cartaz da direita a referência no dístico que aparece no portão: cuidado com o marido, fazendo um trocadilho de alusão a outros dísticos mais comuns à porta das casas. Alguns cartazes adotam imagens absolutamente inespecíficas, que poderiam ser ilustrativas de qualquer outra campanha, independentemente da campanha, neste caso, se tratar de prevenção da violência de género. Como vimos também, muito semelhante àquilo que se passou em Espanha, algumas campanhas adotaram a figura de personagens famosas e que em Portugal também vêm dar a cara na luta contra a violência de género. E, finalmente, para ilustrar a última categoria relativa à população retratada, cartazes que apontam para o fenómeno da vitimização vicariante de que as crianças são alvo no contexto da sua vida privada. Passando para o público-alvo das mensagens, o destaque vai para o público em geral. De forma mais expressiva, os cartazes dirigem-se ao público em geral e, imediatamente a seguir, dirigem-se à mulher maltratada, aos jovens, profissionais de saúde, família, mulheres em geral e homens em geral também. Relativamente ao tema dos cartazes, identificámos este conjunto de categorias que aqui estão apresentadas por ordem de crescente frequência. O tema mais frequente refere-se à sensibilização para a violência de género, a seguir a tolerância zero e a denúncia da violência de género, reconhecer, desocultar e sair da relação abusiva, a questão da igualdade de género, o tema da violência no namoro, vitimização vicariante de crianças e, finalmente, o atendimento e encaminhamento das vítimas. Numa análise de evolução dos temas ao longo dos anos que analisámos, verificámos que entre 2000 e 2007 os cartazes predominantemente abordavam o tema, por um lado, da sensibilização, normalmente dirigida à população em geral, para a violência de género, e também, de uma forma mais direcionada para as mulheres, o tema do reconhecimento da desocultação e o incentivo à saída da relação abusiva. É a partir de 2007 que verificamos o aparecimento de novos temas, nomeadamente desde logo em 2007, começam a surgir campanhas que incentivam a denúncia das situações de violência de género ao abrigo do crime público, da figura do crime público, e depois, a partir de 2008, o alargamento ao namoro e também à igualdade de género de uma forma mais séria. Passando rapidamente para as principais conclusões que podemos retirar dos dados que vos apresentamos e no que diz respeito ao número de cartazes e entidades
responsáveis, o que verificamos é um aumento acentuado do número de cartazes a partir de 2008. Vale a pena fazer a ressalva, como o Florentino também já fez há pouco, de que poderão existir muitos outros cartazes que foi mais difícil as próprias entidades acederem. Houve cartazes que se perderam, a SIG, por exemplo, não conseguiu enviar-nos os cartazes das campanhas que se tinha a certeza absoluta de ter realizado entre 2000 e 2004, penso eu, porque tinham desaparecido do arquivo, e, portanto, estes dados referem-se àquilo que nos foi enviado, não são um espelho exato daquilo que foi realizado por estas entidades. São as associações de mulheres e as ONGs que assumem a ação preventiva mais expressiva ao longo desta década analisada, e só a partir de 2008 o Estado começa a ter um papel mais expressivo. As associações políticas, sindicais, etc., como vimos, já referi há pouco, não parecem ter assumido uma responsabilidade preventiva neste âmbito da violência de género de forma tão expressiva. Relativamente à população retratada, públicos-alvos e temas, são as mulheres, por um lado, e a dia de homem e mulher que mais frequentemente são retratados, destacando a mulher como vítima e o casal que é protagonista da relação abusiva. As campanhas destinam-se maioritariamente, no período analisado, ao público em geral e às mulheres maltratadas, sensibilizando e exortando à denúncia no primeiro caso e, no segundo caso, ao reconhecimento, desocultação e saída da relação. A evolução verificada nos temas vai no sentido que até 2007, como vos referi, as campanhas se destinavam ao público em geral e pretendiam também sensibilizar para a violência de género, conduzir ao reconhecimento, desocultação e saída da relação, sobretudo quando eram destinadas às mulheres maltratadas. A partir de 2007 e 2008 há uma maior ênfase na denúncia e também o alargamento das campanhas a outros contextos relacionais, nomeadamente o namoro, que foi alvo de campanhas bastante fortes, e algumas delas se recordarão, realizadas em Portugal. Ainda algumas notas e limitações finais, dar-vos conta da escassez de materiais recebidos. Efetivamente, das 1040 instituições que contactámos, apenas 16, ou seja, 1,5% enviaram materiais, e dentre destas há um destaque muito claro para a APAV, a UMAR e a SIG. Portanto, foi esta a amostra que foi possível analisarmos de um universo seguramente muito mais abrangente de campanhas realizadas. Dos materiais recebidos, este estudo incidiu apenas, como vemos, nos cartazes. Nós recebemos muitos outros materiais que estão por analisar e que pretendemos fazê-lo de seguida, como flyers, vídeos, os spots de rádio, entre outros. E chamar a atenção, naturalmente, que os dados que vos apresentamos são de ordem descritiva apenas e que é fundamental, como vimos também pelo que o Florentino nos explicou, proceder a uma análise de significados dos riscos de legitimação e dos fatores de proteção da violência de género, bem como, naturalmente, ao estudo destas campanhas e do seu impacto efetivo junto das populações. Muito obrigada pela vossa atenção. Continuação de um bom dia. Obrigada pela sua apresentação. Superou muito bem aquelas dificuldades técnicas que são sempre acontecidas. Passava então à última apresentação desta mesa redonda para depois deixarmos o espaço para o debate. Vai falar então a professora Marissalva Fábia, que vem do Observatório da Sexualidade do Instituto Universitário da Maia e que nos vai então Queria começar a cumprimentar os meus colegas, minhas colegas e meu colega de mesa, cumprimentar a moderadora, agradecer à organização
pelo convite, em nome do Instituto Superior, do Instituto Universitário da Maia e do Observatório da Sexualidade, que estou aqui representando, felicitar a organização por este evento e também pela organização organizada que estamos a vivenciar aqui já no segundo dia. E peço desculpas porque nós tínhamos programado passar com um ponteiro que não funcionou, hoje está aqui, vou pedir então o apoio ao colega para ir passando o protocolo para ir passando. Não, eu acho que conseguimos organizar. Sim, sim. Bom, o trabalho que eu venho apresentar, tá? Eu tenho no Observatório da Sexualidade do Instituto Universitário da Maia, para os brasileiros e brasileiras que estão aqui, a Maia fica no norte de Portugal, é uma cidade que faz parte do Grande Porto. Não é? Vocês já não ouviram falar da Maia, já ouviram falar do Porto, fica a 14 quilômetros, 17 quilômetros da cidade do Porto, então faz parte da área metropolitana. E eu estou no SMAI há 10 anos, há 14 anos, realizando investigações na área da sexualidade e das agressões sexuais, e o projeto que venho trazer, ele faz parte do segundo estudo que eu venho fazer, é um estudo dentro do segundo projeto. Eu vou voltar. O primeiro projeto tem a ver com a sexualidade e ciclo vital. Nós temos vários projetos na área da sexualidade infantil, sexualidade na adolescência e sexualidade na vida adulta. E um segundo projeto que é na área da violência sexual, na área das agressões sexuais, onde está incluído este projeto que hoje venho aqui apresentar, que então faz parte do segundo projeto, que se chama Quando a Face da Violência é o Sexo, e onde nós realizamos uma série de estudos na área da violência sexual por profissionais na área da infância, violência não só abordando diretamente vítimas e analisando vítimas diretas do abuso, mas as atitudes dos profissionais, a atitude dos professores e dos técnicos de saúde. Realizamos os primeiros estudos em Portugal nesta área. Aqui está o grupo, a equipa de investigadores. Nós temos uma parceria com a Universidade de Salamanca e uma parceria com a UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, que é a Universidade Brasileira, e temos realizado o projeto. Este estudo que eu vou apresentar tem esta equipa de investigação, se chama então Quando se guarda um segredo que não é nosso. Está aqui erradamente crianças expostas, porque não são só crianças. A ideia é analisar estudar crianças, profissionais e pessoas adultas que na sua infância, não é, na infância ou na adolescência, enquanto digamos então menor de idade, foi vítima indireta do abuso sexual. Esta é uma pergunta que nos tem acompanhado, não é? que me acompanhou. Eu realizei em Portugal o primeiro estudo sobre os abusos sexuais, sobre a violência sexual sobre crianças e adolescentes, e fui uma das investigadoras que rompeu o silêncio no que se refere ao silêncio científico, digamos assim. Não é? O silêncio social e público foi rompido uns anos mais tarde, com o processo Casa Pia, não é? Para quem não sabe, houve um processo judicial grande, complexo, a que foi dado o nome do processo Casa Pia, porque foi aí detectado abusos sexuais, violência sexual de pessoas públicas, não é? Pessoas conhecidas, que neste momento estão reclusas, foram condenadas, sobre crianças e adolescentes que eram acolhidas numa instituição que se chama Casa Pia.
O silêncio científico comecei a romper eu, mas essa pergunta sempre me acompanhava: que mistério é esse, não é? Que faz com que uma pessoa omita um crime que não é seu, que ninguém omite ter sido assaltado, ninguém omite o crime da violência sexual. A experiência da violência sexual é uma experiência de silêncio, né, que é vivida de uma forma silenciosa. E o trabalho que eu vou fazer, trouxe hoje, que é sobre a vitimização indireta da violência sexual, resulta de uma reflexão que nós temos vindo a fazer, a equipa tem vindo a fazer, do papel que é dado às vítimas indiretas do abuso sexual. Nós verificamos que muitas vezes as próprias vítimas indiretas não se classificam como tal e saem de cena, não é? No atendimento psicossocial, jurídico, pedagógico, dando lugar às vítimas indiretas. Então, uma das situações que me fez refletir sobre isso foi um caso que eu acompanhei, que também resultou na condenação do agressor. Foi um caso que chegou a tribunal de violência sexual de um professor de geografia na escola Clara de Rezende, uma escola no centro do Porto, numa boa zona do Porto, não é? Numa boa área, e eu fui contactada pelos pais de uma menina de 13 anos que estava a ser assediada pelo professor de geografia. Esse professor foi condenado, isto veio no jornal, não é? Está na comunicação social, se alguém tiver curiosidade. E por que eu chamo a atenção da curiosidade deste caso? Os pais pediram ajuda, a minha ajuda para apoiar a filha. Eu orientei que fizesse uma queixa no Ministério da Educação, eles fizeram uma queixa no Ministério. A escola tentou abafar o caso, né, como nós dizemos no Brasil, tentou que não seguisse a queixa do Ministério. Entretanto, os pais avançaram e ao mesmo tempo puseram uma queixa no tribunal. E quando a história vem a público, porque a menina não quer ir às aulas de geografia, porque está completamente em pânico, não é? Eu oriento que ela não vá, que não frequente as aulas, enquanto a situação não fique esclarecida e que ele não seja afastado. E duas meninas conversam no banheiro, na casa de banho: por que será que a fulana não vem às aulas? E a outra diz assim: porque talvez ele esteja a fazer com ela o mesmo que faz comigo. Mas o que ele está a fazer comigo? Ele faz isso, passa a minha mão nas pernas, e muitas vezes toca nos seios, pronto, conta a história. E há uma terceira que ouve, e vem cá para fora e diz: vocês sabiam que, sabe que eu vi no banheiro, na casa de banho, fulana disse isso. E há uma outra que vai à direção, então já estamos numa terceira, que vai à direção da escola e diz: também está acontecendo comigo. Eu ouvi isso, acho que fulana não vem às aulas, a Maria não vem às aulas, está a passar com ela. E então, a partir daí são 3 queixas, né? 3 adolescentes e 3 famílias que fazem queixa. Vai ao tribunal, ele é penalizado, é condenado a 4 anos de pena suspensa, ou pena efetiva ou pagamento de uma indenização. Ele opta por pagar a indenização às vítimas. De qualquer forma, não houve uma violação, não houve estupro, não houve nenhum comportamento mais implicativo, não é? Só este assédio, e por isso é um acórdão histórico, não é? Tendo em conta a fragilidade dos comportamentos, mas que foi dado credibilidade às vítimas e aos técnicos, né, aos professores, aos depoimentos em tribunal. Por que eu trago esse exemplo? Além de ter essa curiosidade, né, e porque eu sou sempre uma animadora de não fazer justiça pelas próprias mãos, mas fazer queixa, é que quem desencadeia todo o processo, na verdade, é a melhor amiga da Maria, no primeiro caso. A Maria é melhor amiga desde pequenina, as duas sempre juntas, e um dia elas estão as duas sentadas a fazer um trabalho, o professor entra e põe a mão na coxa da Maria, muito dentro, e a Maria tem um comportamento, e a amiga pergunta: mas o que é que se passa? Ele pôs a mão na tua coxa, ele depois te pôs a mão na vagina, na vulva, isso é muito... Como é que tu deixaste? O que é que se passa? A amiga começa a pressionar. E ela conta, e a amiga diz: tu vais contar aos tios, né? Aos teus pais. Aqui se chamam os tios, né? Os pais dos amigos são os tios.
Se não contares, vou contar eu. Então ela conta aos pais. Pronto. E o que acontece? Esta amiga, antes de contarem, né, aquelas semanas antes de revelarem a situação, vive aquilo, está sempre constrangida, que ele vai chegar, o que é que ele vai fazer, se ele vai... Quando nós vamos preparar o processo, a ida ao tribunal, em que esta amiga vai de testemunha, na sessão, é que eu me apercebo do quanto esta amiga foi deixada de lado e de quanto ela tinha os sintomas. Ela não queria mais ir para a escola, ela queria mudar de escola, ela não dormia à noite, ela tinha pesadelos, não por ir a tribunal, mas por sentir-se vítima dessa situação. Não é? Eu não confio mais nos homens, do que é que os homens são capazes. Se um professor é capaz de fazer isso, o que é que não é capaz de fazer um estranho? E começa a viver. E não era o primeiro caso, não é? Mas é um caso que me fez pensar assim: nós abandonamos as vítimas indiretas. Esta menina, a melhor amiga, é uma vítima do processo e apresenta características, as mesmas características que as vítimas apresentaram. Então, este caso, não é, me fez refletir sobre como nós, da área da educação, da área da psicologia, da área da intervenção dos universos infantis e juvenis, temos descurado, temos desatendido, né, esse tipo de vítima. E então, é compreensível, porque no afã de proteger a vítima direta, nós esquecemos, não é, que a exposição à vitimização é uma vitimização. Já está completamente assente, não é? O senhor fala da ambivalência da proteção aos filhos, não é? Porque já está descrito cientificamente que as crianças expostas à violência conjugal são vítimas do maus tratos. Esta exposição é uma vitimização. Então, a melhor amiga, a irmã, o irmão, o melhor amigo de uma criança ou um jovem que foi vítima é uma vítima, ou pode ser uma vítima, e não é reconhecida como vítima. Não é reconhecida no atendimento profissional e não é reconhecida nos estudos científicos. Nós estamos a partir praticamente do zero, porque não há estudos científicos sobre a vitimização indireta específica da violência sexual, nem em Portugal, nem no Brasil, nem em Espanha, não é? Nem na comunidade científica internacional. E nós verificamos, por exemplo, a diretiva mais atual europeia para a comunidade europeia, para os países, né, a diretiva do Parlamento Europeu do Conselho, que publicou no Jornal Oficial da União Europeia em 2011, não se refere em nenhuma das medidas em que apela, não é, sugere novas medidas, inclusive o aumento da pena para os agressores no caso da violência, e que introduz muito enfaticamente a questão da pornografia infantil, não menciona a vítima indireta, fala das famílias, diz assim: tem que ser dada atenção aos progenitores, não agressores, das crianças vítimas de crime, a fim de os auxiliar na prestação da assistência às crianças durante o inquérito e o processo penal. Não fala na vitimização indireta. Então, isto nos fez levar, então, a desenvolver a iniciar os estudos com muita dificuldade, inclusive na defesa pública da primeira tese de mestrado, a arguente, que é uma pessoa, por exemplo, colaboradora da CID, que é investigadora na área da vitimologia, colocou questões, exatamente as mesmas questões que se colocaram quando se fizeram os primeiros estudos sobre a vitimização direta, né? Ou seja, a não compreensão de como a violência sexual é um fenômeno de silêncio. Quando nós vamos investigar a vitimologia em qualquer área, nós temos problemas, temos dificuldades, não nos enviam material, não nos deixam. O crime sexual, há uma reorganização do silêncio. Abre um bocadinho, daqui a pouco se fecha. Abre um bocadinho e fecha-se. Né? E mais uma vez, então, essa incompreensão é também por parte dos técnicos. Então, nesse trabalho, que é os dados que eu vou apresentar aqui, num trabalho que nós tivemos muita dificuldade, tivemos dificuldades de acesso à amostra. Nosso objetivo primeiro era analisar o discurso
fazer uma avaliação das crianças que tinham sido irmãs, melhor amiga de vítimas, inicialmente por crianças. Não tivemos hipótese de ter acesso, apesar de recurso até contactos pessoais, não nos facultaram este acesso. E nós então, partindo da ideia, não é, de qual é o enquadramento que é dado dos profissionais na área jurídica, nos contextos jurídicos, há um estudo brasileiro sobre o enquadramento que é dado, sobre análise de processos judiciais, foi um estudo que nós encontramos. Qual é o lugar da vítima indireta nos processos judiciais? Quais são as dinâmicas traumáticas, apelando mais ao meu lado da psicologia, não é? Para entender quais são as consequências. O modelo das dinâmicas traumáticas foi um modelo descrito pelo primeiro investigador norte-americano, mais enfaticamente um sociólogo que se dedicou a estudar isso, que é o Finkelhor. Ele reuniu nos estudos e nos trabalhos sobre as consequências dos abusos em quatro fatores, né, que eu vou descrever mais tarde. Isso está... Eu contactei o Finkelhor na Universidade de New Hampshire, em Durham, nos Estados Unidos, para saber se este modelo estava em vigor ou tinha sido já, se havia algum questionamento, alguma inovação. E ele achou fantástica a ideia e disse que não, estava muito atento à avaliação do modelo, que o modelo continuava em vigor e que achava muito interessante que se tentasse aplicar o modelo, então, às vítimas indiretas. E quais as consequências relacionais, qual era o efeito do ser exposto a uma vitimização sexual de uma pessoa muito próxima, qual era o efeito no seu percurso desenvolvimental. Então, apelando mais do meu lado da investigação desenvolvimental, da psicologia desenvolvimental. Então, ao longo desse trabalho, nós pretendemos ir, não é? E ainda vamos continuar, de que forma a testemunha é afetada pela exposição à violência sexual do irmão, de uma pessoa próxima, de uma irmã. Qual foi o lugar que foi dado a estas vítimas no encaminhamento profissional, na sinalização? Qual é a relação entre a experiência de exposição à violência sexual e as dinâmicas traumáticas? Ou seja, as dinâmicas traumáticas verificadas nas vítimas diretas da violência sexual também se manifestam nas vítimas indiretas. Qual é a influência, então, nos seus percursos desenvolvimental? Sendo um conceito novo, o conceito de vítima indireta da violência sexual contra crianças e adolescentes, a terminologia vítima indireta, testemunha, pessoa exposta à violência sexual será utilizada como sinônimo, nesses estudos tem sido utilizada como sinônimo, referindo-se então à experiência de ver, ouvir ou conviver de forma intensa e próxima com situações de violência sexual sobre crianças e adolescentes. Podemos referir expressões como exposição à violência ou testemunha, que segundo Coutinho e Isabel Sani desenvolveu em Portugal, continua a ser a investigadora de referência sobre a exposição à violência conjugal, violência por parte dos pais. Descreve então a experiência de ver, ouvir e conviver de forma muito próxima com situações de violência. Outros autores definem então estar exposto à violência como um conceito que é multidimensional, que pode incluir comportamentos como observar diretamente a situação, como ouvir, ser testemunha de uma história, não viu diretamente, como foi o caso da melhor amiga que eu referi, ou de uma irmã, de irmãs, não é? Mas apenas ouvir o relato, ser testemunha, ser a confidente, mas não ter vivido, não é, ela própria essa experiência. Nós não encontramos dados, não é, como vos disse, não encontramos dados da violência indireta específica do abuso. E o que encontramos foi que Finkelhor, o investigador que eu já tinha mencionado, afirma que 25,3% das crianças e jovens foram vítimas indiretas de algum, então um quarto é vítima de alguma experiência indireta, de alguma forma de violência, de algum crime, mas especificamente parece existir uma grande prevalência de menores expostos à violência em contexto familiar. Se nós considerarmos que a maior parte da violência sexual sobre crianças e jovens é intrafamiliar. Também num estudo italiano, Fantuzzo e
FUSCO demonstraram que, numa amostra de 1.560 menores, 44% tinham se disposto a esse tipo de violência intrafamiliar, e num estudo feito nos Estados Unidos e colaboradores no Canadá e nos Estados Unidos, foi divulgado que 273 crianças estiveram presentes durante um crime violento frente ao homicídio dos pais. Então, uma das nossas metas no Observatório da Sexualidade é mapear a vitimização indireta, vai fazer um estudo nacional e identificar a percentagem de pessoas que foram vítimas desta exposição, vítimas indiretas. A semelhança do que antes, 94, nós fizemos em Portugal sobre a vitimização direta. Então, continuo aqui a minha pergunta deste mistério, não havendo tempo para apresentar todos os modelos explicativos da vitimização sexual. Eu trabalho com o modelo traumatogênico do Ficalbor, mas há outros modelos, o modelo do estresse pós-traumático, que o Ficalbor acabou por incorporar neste modelo. Nós, então, usamos este modelo traumatogênico. Antes de passar, eu vou apresentar um dos nossos estudos com mulheres adultas, onde vou, ao mesmo tempo em que apresento os dados, explico o modelo. Esse estudo, nós conseguimos realizar 2 estudos. Um estudo com mulheres adultas. Essas mulheres adultas viveram essa experiência, não é? Elas próprias consideram que foram vítimas pelo sofrimento que causou. Nós contactamos, através de uma juíza, nossa amiga, nos indicou essas 2 senhoras. Fizemos um apelo a várias instituições, contactamos várias instituições para ter acesso às crianças, a pessoas adultas ou a profissionais que trabalham no universo, no encaminhamento, que trabalham com questões da violência sexual com crianças e adolescentes. Então, conseguimos que um grupo de 24 profissionais que accederam a participar, e conseguimos o acesso a essas 2 mulheres que tinham sido vítimas indiretas, mas que não quiseram dar entrevista diretamente às psicólogas, aceitaram então responder por escrito. Nós criamos um questionário online, elas responderam a este questionário, mas nem por telefone aceitaram fazer entrevista. O que nos tranquilizou é que as 2 mulheres estavam a ser acompanhadas em psicoterapia, por isso, não é? Toda a angústia que pudesse gerar, porque o facto de fazer uma entrevista individual acautela não é? Já acautela a questão da angústia que se gera. Elas estavam a ser acompanhadas. Nós colocamos o questionário online e mais uma pessoa respondeu, mas também não quis nos contactar. E eu vou apresentar esses dados do primeiro estudo que foi realizado e que resultou numa tese de doutoramento. Então, foi as 3 mulheres, eram irmã e melhor amiga de uma vítima. Só um bocadinho. Pronto, e nós avaliamos então as dinâmicas traumáticas, um estudo qualitativo, através do questionário, e nós realizamos então a análise de conteúdo. Essas participantes eram todas mulheres, idade de 47 a 23 anos, uma solteira e uma casada, o nível de estudo médio e superiores, todas da Zona Norte e 2 da zona, viviam em zona rural e uma em zona urbana. 2 eram irmãs biológicas e uma era amiga muito próxima, então, da vítima. A participante, no que toca à análise, nós fazemos uma análise da história de vida, da infância, da adolescência e a vida adulta, e na projeção, desculpem, do futuro. Todas referiam uma infância alegre, uma infância feliz, com um ponto comum é que tinham figuras significativas, um relacionamento familiar positivo. A adolescência da primeira foi pautada por extrema tristeza, não tinha conhecimento, outra feliz até a data do abuso, e também referiam um ponto comum que tinham figuras significativas e importantes que foram pontos de referência na adolescência. Na idade adulta, já todas tinham vivenciado a exposição, pautada por muito sentimento de muita raiva, de angústia, de ambivalência. Também tinham como ponto comum
ponto de apoio às figuras significativas, então, que apoiaram. Duas das participantes são mais velhas que a vítima direta, uma mais nova. Duas souberam do sucedido através do relato da própria vítima. Uma das participantes tomou conhecimento um pouco depois, outras mais já passado mais tempo. Duas tiveram apoio de familiares, uma teve apoio de profissional de educação ou de saúde. As três estavam na adolescência quando testemunharam este evento. Um ponto comum é que o agressor era alguém conhecido e do sexo masculino. No que toca ao modelo, já não sei se já não estou muito atrasada, não é? Falo muito. Só vou apresentar então os dados deste estudo. No que toca à sexualização traumática, a sexualização traumática, o modelo do traumatogênico encontrou 4 fatores. Engloba todas as consequências, todos os efeitos relatados pelas vítimas e analisados em 4 fatores: a sexualização traumática, a impotência, a traição e a falta de poder, não é? A impotência e a estigmatização, que é esta marca, né? Como se fosse uma marca que nós trazemos. Então, o que é a sexualização traumática? Fundamenta-se na constatação de que a violência sexual conduz a um processo que faz com que a sexualidade da criança seja moldada de um modo desajustado, por isso é traumático, não é? Ela diz, tinha aversão, as nossas participantes disseram, eu tinha aversão, e às vezes ainda tenho por coisas relacionadas com o sexo do agressor, e também tenho hipersensibilidade ou hiperatividade às situações de violência e injustiça. Existem diversos aspectos no abuso que podem conduzir a essa sexualização traumática: a utilização da atenção, de presentes, de regalias, de favores, de benefícios, do afeto em troca do comportamento sexual, levando então a criança ou adolescente a reconhecer a sexualidade como uma forma de manipulação dos outros para satisfação de sexualidade, né? Por isso que o contato é prejudicial. Passei a fazer e vejo muitas vezes a usar o sexo para obter sexo privilégio, né? São mulheres adultas a dizer isso. A reiterada utilização do menor pelo ofensor para comportamentos sexuais impróprios em termos do seu desenvolvimento. Comecei a ter muito mais interesse por temas da sexualidade. A relevância dada a certas partes do corpo, bem como a deturpação do seu significado, a confusão que o agressor provoca acerca da moralidade, do comportamento, não é? E por fim, quando há lembranças assustadoras que são alinhadas ou aliadas à atividade sexual, não é? No entanto, a gravidade do tipo de trauma criado pode ter fortes variações consoante as diferentes práticas do abuso, né? Mais implicativas, mais graves. A traição diz respeito à constatação de uma pessoa no qual a criança confiava, né? E cujo amor era importante e prejudicou, essa pessoa manipulou, então gera esse sentimento de traição. Avançando. A impotência, né? Uma das coisas mais importantes que nós trabalhamos quando atendemos, quando sinalizamos crianças ou jovens que foram vítimas, é devolver o poder, devolver o controle sobre o seu corpo, porque a primeira coisa que o agressor faz é tirar o poder, a coisa mais simples, que é o poder sobre o seu corpo, né? E nós identificamos na vítima direta, na vítima direta e na vítima indireta né? Então, é um processo através do qual as vontades, os desejos, os sentimentos de eficácia são constantemente violados, né? Então, nós verificamos que as nossas vítimas indiretas tinham esse sentimento. Eu sinto ansiedade, angústia, impotência face ao sucedido, face ao meu próprio corpo. Uma vítima não tem poder nenhum, não é? Numa situação não há lugar do poder no abuso. E a estigmatização são conotações negativas de maldade, de vergonha, de culpa, que são constantemente passadas e transmitidas para a vítima, e que as vítimas indiretas também, né? A culpa recai sempre na vítima, a culpa é sempre nossa, é culpa minha porque eu não denunciei, porque eu denunciei, porque eu vivi, porque eu não vivi, porque eu estava ali naquele momento. Então, essa sensação de estigmatização é muito forte, né? Para concluir,
A discussão, eu vou passar diretamente, né, a conclusão do nosso estudo é que algumas características de facto presentes na história de vida dessas vítimas indiretas coincidem com as vítimas diretas. Testemunhar um abuso sexual de uma pessoa muito próxima afeta as trajetórias desenvolvimentais das vítimas de violência sexual. As dinâmicas traumáticas das vítimas diretas foram identificadas nas pessoas que são testemunhas. Há uma conclusão, como já vos tinha referido, muita dificuldade, como foi, não é? A mesma trajetória de dificuldades que nós tivemos para aceder às participantes vítimas diretas, temos vindo a ter com as participantes diretas. A importância da continuidade na investigação nesta área e investigações futuras vão nos ajudar a dar apoio à sinalização, apoio na revelação da violência, a avaliar, não é, a importância da relação que esta vítima indireta tem com o quanto afeta e o quanto pode afetar a relação das irmãs, da melhor amiga, né, quando se descobre, quando se sabe que uma delas está a ser vítima. E a importância que é revelar, de dar visibilidade a esta vítima indireta no apoio que é prestado aos serviços hospitalares, a todos eles. Não é? Eu tinha aqui a informação sobre o outro estudo que foi feito com profissionais. Felizmente, com esses 24 profissionais que nós conseguimos aceder, quando havia irmãos e quando eles tentaram, não tendo conseguido muitas vezes, tentaram que a vítima, que fosse dado lugar de vítima a essas vítimas que são indiretas. Né? E apesar de uma representação ainda muito negativa, de opiniões muito preconceituosas, foram, de uma certa forma, não só incluindo a família, quando incluindo a família, não na perspectiva de que a família tem que ser apoiada, que toda a família tem que estar apoiada para ajudar a vítima indireta, como era feito no caso dos abusos sexuais, também alguns profissionais deram lugar à vítima indireta, às irmãs, à melhor amiga, a primas, é? as netas, como é no caso de avós, as outras netas que possam ter vivido como sendo uma vítima, não como alguém que acompanhou o processo, mas toda a característica de vítima. E pronto, estou à vossa disposição, está aqui o meu e-mail, para quem quiser então. O outro estudo foi também algo de uma... pronto, já passei, muito obrigada. Foram alvo de duas... Queria chegar aqui, ao último. Foram alvo de duas teses de mestrado, já concluídas, defendidas, que estão também públicas para quem quiser consultar. Muito obrigada.